No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje despediu-se de nós o Sr. Antônio Oliveira, em sua casa no bairro da Serra do Sol, na cidade fictícia de Água Clara, estado fictício de Santa Esperança. Ele morreu pacificamente em sua cama, rodeado por fotografias de suas mães, mulher e filhos. Foi aos 74 anos, após uma vida dedicada ao ensino. Antônio nasceu em 1948 na vila fictícia de Pedra Branca, filho do sapateiro Antônio Fernandes e da dona de casa Maria Lopes Oliveira. Era o segundo filho e tinha uma irmã mais nova chamada Ana. Aos 5 anos, perdeu a mãe para câncer de mama. Sua tia materna, Dona Sônia, assumiu sua educação e, aos 7 anos, ingressou no Colégio Salesiano de Santo Agostinho, onde permaneceu até o ensino médio. Em 1967, Antônio ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Santa Esperança. Lá conheceu a sua esposa, Maria Fernandes, com quem casou-se em 1970 e teve 3 filhos, Pedro, Ana e Carlos. A família residiu por muitos anos no velho sobrado de tijolos vermelhos na rua Félix Lopes, que ele chamava de Casa da Felicidade. Em 1973, Antônio começou a trabalhar como professor de História e Geografia no Colégio Estadual Nilo Peçanha. Em 1980, foi promovido a diretor do estabelecimento, cargo que ocupou até aposentar-se em 2015. Durante sua trajetória, recebeu diversas homenagens e prêmios, como o título de cidadão honorário e o Prêmio Jorge Amado. Antônio era conhecido por seu amor pela leitura, especialmente histórias de Juliano Ribeiro e Clarice Lispector. Ele também era apaixonado por jardinagem e tinha uma ampla coleção de plantas nativas do estado fictício de Santa Esperança, cultivadas com cuidado em seu quintal. Em 2017, Antônio sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com dificuldade para falar e andar. Sua esposa se responsabilizou por tudo, desde a administração do seu casa até leitura de cartas e notas do celular. Antônio faleceu de insuficiência cardíaca, vítima de um longo e doloroso processo de enfraquecimento. Ele será lembrado pela mídia local como um professor carinhoso, um pai amoroso e um marido dedicado. Em sua morte, Antônio Oliveira deixa uma ligação indelével em cada aluno que teve e nos corações de toda a comunidade de Água Clara. Ele será sempre lembrado ao lado da vitrola antiga, tocando violão com um cheiro de café forte no copo de vidro grosso, olhando para a neblina da manhã sobre a horta. Elza Oliveira, que faleceu ontem em sua cidade natal de Água Clara, em Minas Gerais, foi uma mulher que viveu a vida intensamente e marcou muitas vidas com seu trabalho, coragem e bondade. Nascida em 1949, Elza cresceu entre a matizada serenidade do Vale do Aguapeí e o entusiasmo da cidade de Água Clara, onde passou a maior parte de sua vida. Filha de humildes pais agricultores, aprendeu desde cedo a importância do trabalho e da solidariedade. Sua mãe, uma das primeiras professores do município, instilou em Elza o amor pela educação e pela cultura. Aos 21 anos, ela se mudou para Belo Horizonte para estudar pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Durante seus quase 50 anos de vida, Elza foi professora em escolas públicas e particulares por toda a região mineira. Aos 30 anos, assumiu a direção da Escola Estadual Professor José Bonifácio, em Belo Horizonte, onde implantou inovações na educação e obteve importantes resultados acadêmicos. Em reconhecimento a seu trabalho, em 2003 recebeu o título de professora emérita pela Secretaria Estadual da Educação de Minas Gerais. Além da sua carreira como educadora, Elza também foi conhecida por suas atividades culturais e sociais. Foi fundadora do grupo de teatro educativo Escolinha de Arte, que atuou em diversas escolas públicas e particulares da região metropolitana de Belo Horizonte,
e coordenou o programa Educação Cidadã na Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Uma das marcas mais fortes de Elza foi sua preocupação com a preservação do meio ambiente e da cultura popular mineira. Em 1995, ela criou o Projeto Árvore, que incentivava plantio de árvores em escolas públicas e particulares por todo o estado. Em sua casa, sempre havia um espaço reservado para a cultura popular mineira, com objetos tradicionais, livros de histórias e música regional. Mas Elza também conheceu sofrimento em sua vida. Aos 47 anos, perdeu seu marido, o advogado Carlos Lins, em um desastroso acidente de carro na BR-040. 2 anos depois, aos 52 anos, teve que enfrentar a perda da vista devido a uma operação de catarata complicada. Ainda assim, não parou de lutar e continuou a dedicar-se ao seu trabalho e às causas que mais caro o coração. Mais recentemente, em 2014, sofreu um derrame que a deixou confinada à cadeira de rodas. Mas mesmo assim, continuou a dar aulas e a trabalhar com seus projetos de preservação do meio ambiente e da cultura mineira. Elza morreu em sua casa, rodeada de fotografias, crochês feitos por ela mesma, livros de poesia e canções que tocava no seu violão. Como um tributo à sua memória, o governo do estado de Minas Gerais anunciou que a Escola Estadual Professor José Bonifácio receberá o nome de Elza Oliveira em homenagem às suas contribuições para a educação e a cultura mineira. Ela será lembrada por sua determinação, carinho pelos outros e dedicação à causa da educação e do meio ambiente. E sempre haverá um lugar reservado para ela na história e no coração das muitas pessoas às quais deixou um marco indelével. Na beira do Rio de Janeiro, onde as ondas dançam com a brisa marinha, Gilberto Gil nasceu envolto em samba e sonhos. A vida surgiu como uma batucada que acompanhava o seu coração, em um ritmo inconfundível de candomblé e axé. Criança do Brasil, herdeiro da rica diversidade cultural, Gilberto foi nutrido pela música, pelos versos dos poetas e pelos sonhos dos revolucionários que andam sempre à procura do horizonte mais distante. As ruas de Salvador, cidade de sua infância, cantavam a mensagem da vida, em tonalidades vibrantes de samba reggae e frevo. Aí nasceu o amor por músicas que vibram com a força dos corais africanos e se enrolam nos contornos dos baixo-relevos pitorescos, como as colinas verdes de sua terra natal, onde o sol se abraça ao mar. Em seu peito, a música era um mistério encantador. As palavras cantadas, pétalas douradas em cadeia, que ele transformava em composições inéditas. Em sua mente, os gêneros musicais eram como as cores do arco-íris, se misturando e deslumbrando o mundo com sua harmonia. Ao longo dos anos, Gilberto Gil compôs um hino à vida brasileira, cantado em festas, em favelas e em palcos mundiais. Seu sopro marcante, suas canções inovadoras e a força de sua voz captivaram o mundo. E o Brasil cantou orgulhoso, enquanto ele unia o samba, a bossa nova, o reggae e o tropicalismo em um cântico vivo, que reverberou em lugares distantes, onde se ouviam as batidas do samba. Como ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil lutou para que a música brasileira alcançasse todos os cantos do mundo. Defensor incansável da diversidade cultural e da liberdade criativa, ele se ergueu como um símbolo da música popular brasileira, conquistando espaço no coração de muitos, que vinha _start assista. E ouviam nas suas composições a reflexão do mundo e o esplendor das nossas raízes. E ele foi mais do que isso, um filho adotivo da Bahia, carioca por natureza, paulista em coração. Gilberto Gil é uma saga viva de amor pela música brasileira, símbolo de unidade e diversidade, um guia para aqueles que buscam a liberdade criativa e o encanto do sonho. E em suas canções, a vida é uma batida que dança com a brisa marinha, onde o passado se funde ao presente e o Brasil canta, numa harmonia vibrante, na beira do Rio de Janeiro, onde nasceu Gilberto Gil. E tudo faz sentido, porque é nesse lugar onde a vida batuca e as ondas dançam com a brisa marinha, que ele se transformou em um ícone da música popular brasileira e defensor incansável da diversidade cultural. Gilberto Gil nasceu como o som dos tempos antigos, em Salvador, na beira do mar daquela terra, onde as ondas da Bahia dançavam em harmonia com a vida. Aquele canto primordial emergia das ruas vivas de Salvador, assobio da brincadeira da infância e o início de um sonho que jamais seria esquecido. Nascerá, então, uma espécie de poeta músico encantado pelo canto do mar e pelos ritmos da terra nordestina.
Na casa onde ele nasceu, o amor pelo que é simples e verdadeiro florescia como no auge da primavera. Era um ambiente cheio de amor, de risadas, de pé de mestiço e de alegria. E todo esse carisma encantador era reflexo daquele mundo onde o menino Gil cresceu. Ali, o canto das igrejas e os sons vibrantes dos mercados batiam em harmonia com seu coração, ensinando-lhe desde pequenino que a vida é uma canção e todos nós somos seus instrumentos. Ele crescerá, então, ao som da gente, ao aroma das colônias de frutas e às risadas contagiantes das suas primícias. Aquele menino que brincava nos telhados, aquele menino que sonhava com os sonhos dos seus olhares claros e luminosos já era um filho daquela terra que _start-u em ritmos e corações. O primeiro instrumento de Gilberto foi o acordeão, um amigo fiel que revelava suas notas com ternura e confiança. E naquele pequeno cachorro Kim, nasceu a semente do seu talento. Um talento que marcaria gerações de pessoas, como uma marca registrada da sua música e da sua vida. E o tempo passava e Gilberto crescia. Aquele menino que cantava em voz alta, aquele menino que improvisava melodias nos telhados já era um homem, um verdadeiro filho daquela terra onde nasceu, onde o mar dança com a vida e onde o som vive e respira. E ele continuou cantando, falando da sua terra, de sua gente e de seus sonhos. E sua música fez com que todo mundo se sentisse mais brasileiro. E assim, Gilberto Gil continuou sendo aquele menino que improvisava melodias no telhado, aquele menino que cresceu cercado pela riqueza da cultura nordestina e pela simplicidade da sua terra. E seu coração batia como um tambor, em ritmo de samba e de afoxé, sempre cantando a sua vida, a sua história, a sua música. E aquele sonho que nasceu ali no meio das ruas vivas de Salvador continua presente, em cada nota de cada canção que ele toca. E é assim que Gilberto Gil, filho de Bahia e herói do nosso povo, continuou a cantar, a falar e a ensinar, marcando para sempre a história da música brasileira e da sua vida. E seu legado continua vivo, como um testemunho eterno da beleza da vida e da música. Gilberto Gil, o menino que sonhava com cordas e batidas, em pleno coração do Brasil, nutrido pela rica polpa da terra e por um céu tingido de verde e amarelo, despertou ao som das batucadas no lindo Rio Vermelho. Ali, surgiu sua alma artística, dançando entre as harmonias da terra e os sons esquecidos dos rios. Os anos 1960 eram uma onda inesperada de mudanças, uma tempestade criativa que tomava a vida por assalto. O menino cresceu com a música como um balão cheio de ar, flutuando sobre as ruas da Bahia, onde o calor do sol e o frescor das nuvens misturavam-se em uma composição única. Gilberto Gil, agora um jovem, aprofundou seus estudos musicais, abraçando cada nota como um segredo escondido, cada acorde como uma luz que iluminava seu caminho. A música brasileira era sua mãe, e seus mestres eram seus irmãos mais velhos, ensinando os segredos da samba, do bossa nova e do MPB. Na escola de música, Gilberto aprendeu a falar com a corda e o percussão, transformando suas emoções em harmonias e melodias que dançavam no ar. A vida se tornou uma canção, e ele cantava ao mesmo tempo em que vivia. Aos anos 60, o Brasil vivia uma época de mudanças sociais e políticas. O futebol, a música e as lutas políticas eram temas de discussão nos bares, nas ruas e nos festivais estudantis que transformavam o país em um palco vibrante de ideias e sonhos. Nestes festivais, Gilberto Gil participou com suas primeiras canções, enfrentando os desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica e sua poesia engajada. A música tornou-se a arma de seu protesto e do seu amor pela terra brasileira. Era uma época de inquietação, mas também de esperança. A determinação de Gilberto Gil, somada ao apoio de seus amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. A cada nota tocada, Gilberto Gil se transformava em um poeta que cantava a história da terra, contando as lendas das matas e dos rios em suas letras. A música era o seu passaporte para percorrer o Brasil, encontrar-se com as suas raízes e compor canções que falavam do amor pela vida e pelo país. A saga de Gilberto Gil é uma narrativa vibrante da história musical brasileira, um testemunho vivo das emoções e dos desafios vivenciados por um artista que se consagrara como uma referência do MPB. E a sua música continua tocando, inspirando novas gerações de músicos e despertando nos ouvintes a paixão pela música brasileira.
Gilberto Gil, o brilhante astro que brilhou nas noites brasileiras, desceu do céu em forma humana, enfeitado com cordas de violão e canções de amor para o mundo. Um menino do morro que sonhava em tocar suas melodias para todo o Brasil, ele se tornou uma força natural, um guia em sua jornada pela terra da samba e do bossa nova. O sol brilhava intensamente sobre as ruas de Salvador quando Gilberto nasceu, enquanto o mar dançava junto ao céu. A vida era simples, mas cheia de magia, como se o vento caribenho tivesse por si mesmo a promessa da música. Aos olhos de Gilberto, os ritmos eram coisas encantadas que fluíam através do sangue e do suor, em busca de uma voz para expressar o amor, a dor e a esperança. Aos 20 anos, ele fundou seu primeiro grupo, os Girinos, e iniciou uma jornada sem retorno, transformando-se em um dos maiores intérpretes da música brasileira. Com canções que vibram de vida, Gilberto cantava para o Brasil e para todo o mundo, desbravando caminhos inéditos, como se estivesse a pé em _start assista. Pesar da natureza mesma. A voz de Gilberto era um grito, uma lágrima, uma risada, uma bênção. Seu timbre encantador levava as palavras para o céu e trazia o sol nascer novamente em cada verso. Aquele abraço e refazenda foram testemunhas de seu amor insaciável pela música, canções que se transformaram em clássicos, semelhantes às ondas do mar, eternas e imutáveis. Sua participação no movimento tropicalista, ao lado de Caetano Veloso e outros artistas, foi uma revolução na música brasileira, um grito de liberdade que quebrou as regras e abriu caminho para novos horizontes. Mas o exílio durante a ditadura foi como uma tempestade que ameaçou tudo, uma chuva fria que se espalhou por todo o seu coração. Gilberto, entretanto, transformou essa dor em arte, convertendo-a em música, em paisagens sonoras que deslizaram pelos ouvidos como olhos de tigre no crepúsculo. Ele se levantou com força renovada, uma espécie de fênix musical, voando alto e brilhante para o mundo inteiro. E assim foi que ele ganhou o Grammy, ocupou o cargo de ministro da Cultura e recebeu títulos honorários de universidades pelo mundo. Gilberto Gil se transformou em um líder cultural, uma figura inconfundível, uma força que iluminou o caminho para outros artistas. Mas, além disso, ele permaneceu sendo apenas Gilberto, um menino do morro que sonhava em tocar suas melodias para todo o Brasil. E isso é o seu maior legado, a prova de que, ao longo da vida, é possível transformar o sofrimento em beleza e a paixão em arte. E ele continua brilhando, como uma estrela que neverte no céu brasileiro, um testemunho de que a música é a alma da vida, um canto eterno para o amor, esperança e liberdade. Na saga do tempo brasileiro, Gilberto Gil é um herói sem medo de andar pelos caminhos menos traçados. Ele surge com a força da vida, em uma terra onde a música vive na veia de todos, e decide abrir portas